O cinema de terror é especialmente atraente quando traz histórias baseadas em fatos reais. Isso foi em 2013, na estreia de Invocação do Mal. Com 20 milhões de dólares, o filme 319,5 milhões mundialmente. O filme é baseado no calvário que a família Perron enfrentou em 1971, documentado por uma dupla de demonólogos, Ed e Lorraine Warren. Ele faleceu em 2006, então ela foi a única consultora criativa para James Wan e sua equipe. Ela conheceu e aconselhou o casal protagonista, Vera Farmiga, que a interpretava, e Patrick Wilson como Ed. Ambos se deram bem com ela e aproveitaram de sua sabedoria. Lorraine aceitou negociar com Wan e New Life Cinema, mesmo sabendo das liberdades que os cineastas tomariam. Para que a história fosse divertida e tivesse sustos planejados para enlouquecer o público, Lorraine também integrou a equipe criativa das continuações da franquia. Ela também participava das coletivas de imprensa junto com o diretor e o elenco, onde dava detalhes sobre o nível de fidelidade dos filmes, sobre o que viveu, seja em entrevistas ou apresentações. Ela dizia que suas experiências superavam qualquer horror mostrado nos cinemas. Ela não só falava, mas captava a aura de cada pessoa e fazia revelações que surpreendiam até os mais céticos. Assim, ela ganhou muitos novos fãs. Embora gostasse que Hollywood contasse uma aproximação de seus confrontos com o mal, Lorraine já era uma pessoa idosa. Ela sabia que tinha pouco tempo e precisava se preparar. Por isso, voltou para sua casa em Monroe, Connecticut, para passar seus últimos dias. Mas não vamos nos adiantar. Sempre encaramos com medo e fascínio o que foge à nossa compreensão, especialmente no paranormal. Algumas pessoas parecem ser mais sensíveis a essa barreira que separa o nosso plano dos domínios do inexplicável. Esse casal de demonólogos norte-americanos investigou por décadas casos de fantasmas, demônios e outras atividades sobrenaturais. Assim, eles conquistaram espaço na cultura pop. O elo deles com forças sobrenaturais gerou admiração e suspeitas, levando-os a escândalos profundos no mundo real. Quais foram os casos mais conhecidos deles? Que denúncias ambos receberam? É verdade que o talento deles é uma farsa orquestrada com maestria? Para responder a essas e outras perguntas, precisamos voltar ao dia 18 de abril de 2019, quando Lorraine Warren morreu. Antes de prosseguir, quero saber, o que acham dos Warren? Se quiserem que a gente aprofunde em outras biografias do ocultismo, escrevam mistério nos comentários. Sem mais delongas, vamos continuar. O destino de algumas pessoas parece predestinado, como ocorreu com os Warren. Ed Warren Meany nasceu em 7 de setembro de 1926 em Bridgeport, uma cidade de Connecticut. Ele teve contato com o desconhecido aos 5 anos de idade. Ao acordar de madrugada enquanto a família dormia, ele viu as portas do armário se abrirem sozinhas e luzes flutuantes saírem. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, ele percebeu que cada luz continha rostos que o olhavam fixamente. O que mais o aterrorizava era principalmente o rosto de uma senhora idosa enfurecida. Depois dessas manifestações, o quarto ficou congelado e começaram a se ouvir sussurros e passos. Então, o pequeno Ed saiu correndo e se enfiou na cama dos pais. Aquele foi o primeiro de vários episódios que ele viveu na infância e juventude. Ele aprendeu a lidar e buscou entender o motivo disso. Como nenhum outro membro da família dele percebia aqueles acontecimentos, o garoto logo se tornou alguém um pouco solitário. Ele também ficou um tanto obsessivo. Ed decidiu ler tudo sobre temas sobrenaturais para descobrir a verdade sobre aquilo que o atormentava. Ele leu sobre fantasmas e demônios, mas também sobre tudo o que escapava à razão. Assim, tornou-se um demonólogo autodidata, ou pelo menos era isso que ele diria. Também em Bridgeport, em 31 de janeiro de 1927, nasceu Lorraine Rita Moran. Seus pais a enviaram para uma escola católica só para meninas. Aos 7 anos, a garota passou a ver luzes estranhas ao redor das pessoas. No início, ela pensava que todos viam as luzes, então contou a uma freira que as dela eram mais brilhantes que as da Madre Superiora. A freira, confusa, perguntou sobre as luzes e a puniu com orações. Lorraine também percebeu que nenhum parente ou vizinho via o mesmo que ela. Mais tarde, ela soube que aquilo que se manifestava diante dela eram auras, mas preferiu ficar em silêncio. Ela já tinha aprendido com a experiência do castigo que recebeu na escola.
Não queria que todos a vissem como louca. Ed e Lorraine eram diferentes, e não demoraria muito para que se conhecessem, como se uma força maior do que eles estivesse conspirando para que seus caminhos se cruzassem. O relacionamento começou no cinema Colonial de Bridgeport. Ed era lanterninha e sempre via quem ia às sessões. Uma vez, viu Lorraine chegando com a mãe. Assim que teve a oportunidade, ele falou com ela e os dois se deram bem imediatamente. Primeiro, conversaram sobre suas vidas e sonhos, até que um revelou sua experiência com forças desconhecidas. No que isso resultou, pouco depois, faziam a catarse adiada por anos, finalmente com alguém em quem confiar. Crença compartilhada no sobrenatural. O relacionamento entre Ed e Lorraine se fortaleceu, mesmo enfrentando as primeiras dificuldades, quando ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial. O jovem retornou ileso e eles se casaram em 1945, tendo logo sua única filha, Judy. Durante esses primeiros anos, Ed e Lorraine conversavam entre si sobre o que sentiam e viam, mas ainda não tinham coragem de compartilhar a experiência com outras pessoas. Connecticut era uma sociedade fechada e estruturada, com um forte peso da fé católica. Qualquer coisa fora dessas questões era inaceitável. Os novos pais também tinham que cuidar de Judy para garantir a ela uma infância mais normal que a deles. Naquele período, os Warren também aprenderam a ganhar a vida. Na Marinha, Ed passou a gostar de artes plásticas. Seu talento para retratar casas e paisagens fez com que adotasse a ilustração como profissão. Lorraine o ajudava com algumas pinturas, mas acima de tudo foi decisiva na hora de comercializar as obras. Ela era encantadora e todos se rendiam à sua oratória. Mas, acima de tudo, usou sua habilidade psíquica para entender totalmente as necessidades dos clientes. Por sua vez, ambos foram convidados para dar aulas de arte para adolescentes e idosos. Assim, mostraram que sabiam se complementar em casa e no trabalho. Com o retrato de casas, os Warren passaram a se envolver totalmente com o sobrenatural de forma inovadora. Ao buscar clientes, captavam rumores de casas supostamente mal assombradas. Ed buscava os donos, conversava e conquistava sua confiança para que relatassem os fenômenos estranhos vividos ali. Nessas visitas, o homem costumava ir acompanhado de Lorraine, já que suas faculdades psíquicas lhe permitiam reconhecer se a residência realmente estava assombrada. Em muitos casos, ela não apenas detectou que estavam sob a influência certeira de forças subterrâneas, ela também identificou quais fatos terríveis haviam ocorrido nesses lugares e quais entidades estavam perturbando a paz de seus moradores. Podiam ser almas penadas, mas também demônios. Em poucos anos, os Warren encontraram várias casas amaldiçoadas. Ed costumava pintá-las com motivos sinistros, baseado no que ele e Lorraine percebiam. Essas obras foram bem aceitas pelos clientes, mesmo que não os ajudassem muito com seus problemas sobrenaturais. Logo se espalhou a notícia do casal em comum que unia arte e paranormalidade. Diante da inesperada aceitação do seu trabalho, não hesitaram em largar os pincéis e as telas para se dedicar totalmente à investigação. Foi assim que, em 1952, fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, uma das sociedades de pesquisa paranormal mais antigas da região e de todos os Estados Unidos. Desde o primeiro momento, os Warren decidiram que o segredo seria focar no lado humano. Eles se organizaram para trabalhar. Ed entrevistava pessoas e reunia provas, enquanto Lorraine buscava se conectar com a entidade. Com o tempo, eles buscaram um aprimoramento. Ed consultou demonólogos e representantes da Igreja Católica. Ao se reunir com eles, percebeu que até mesmo os de mais alto escalão não acreditavam no diabo, nem em lugares assombrados. Amparados por sua nova iniciativa profissional, os Warren se envolveram em casos que acabaram adquirindo uma relevância que eles nunca imaginaram. Primeiro, vamos conhecer a versão que os Warren sempre contaram sobre eles. Em 1968, os Warren foram contatados por Donna e Andy, duas estudantes de enfermagem, que disseram ter recebido uma boneca de pano que se movia pelos cômodos. Segundo elas, parecia possuída pelo espírito de Annabelle Higgins. O casal contou a elas que almas não podem possuir objetos. Por isso, acharam que um demônio usava a boneca para tentar possuir uma das garotas. Por isso, levaram Annabelle e a colocaram em um quarto dentro de um armário de vidro.
Ela se tornou uma das primeiras e mais valiosas peças do que mais tarde seria batizado como o Museu do Ocultismo. Essa história, como vocês devem ter adivinhado, inspiraria um dos filmes de terror mais famosos dos últimos anos. Os Warren tiveram um caso famoso em 1971. A família Perron os procurou devido a barulhos, objetos se movendo e aparições sinistras. O casal descobriu que se tratava de Bathsheba Sherman, uma bruxa do início do século XIX, que havia amaldiçoado aquelas terras ao sacrificar seu filho em nome de Satã. Depois, para investigar o poltergeist de Enfield, os Warren precisaram se mudar temporariamente para Londres. Era 1977 e lá eles fizeram contato com a família Hoxton, que estava passando por acontecimentos paranormais. Ed e Lorraine gravaram testemunhos e a casa para rituais religiosos. Concluíram que o espírito de Bill Wilkins, antigo dono da casa, rondava o local, embora fosse o canal para uma entidade demoníaca que pretendia se apoderar de Janet, uma das filhas da família. Já nos anos 80, os Warren se envolveram no caso de Arne Cheyenne Johnson, um homem acusado de tirar a vida de seu senhorio, Alan Bono. Na verdade, eles já haviam tido contato com ele antes do homicídio. David Glatzel, o jovem cunhado do acusado, foi possuído por um demônio. Segundo o casal Warren, durante um exorcismo, Johnson implorou à entidade que deixasse o garoto em paz e tomasse o seu corpo. A defesa afirmou que ele cometeu o crime sob influência de forças obscuras. O tribunal rejeitou o argumento e Johnson foi condenado a 10 a 20 anos de prisão. Outro dos casos famosos dos Warren foi o da residência de Amityville, em Rhode Island. A família Lutz tinha acabado de se mudar em 1976, quando foi bombardeada por todo tipo de manifestações sobrenaturais. Os demonólogos reconheceram uma maldade que impregnava cada canto, em grande parte por causa de um fato terrível ocorrido apenas 2 anos antes. Um assassinato brutal cometido por Ronald DeFeo Jr. contra seus pais e irmãos. Essa casa inspirou o livro Horror in Amityville, de Jake Anson, que virou filme em 1979 e se tornou a casa mal-assombrada mais icônica. Esses casos tornaram os Warren famosos e atraíram atenção, trazendo benefícios, mas também muitos problemas. Após atuarem em grandes casos paranormais, os Warren passaram a aparecer em revistas científicas e a dar palestras pelos Estados Unidos da América. Essas turnês lhes permitiram ganhar dinheiro, já que nunca aceitavam honorários das famílias em apuros. Sua repercussão se tornou tão notável que eles foram convidados para programas de rádio e televisão. Eles também registraram suas experiências em livros como Caçadores de Fantasmas, histórias dos demonologistas mais famosos do mundo. Por outro lado, o autor Gerald Biddle dedicou-lhe uma biografia autorizada. Eles passaram a se conectar mais diretamente com o cinema. Em 1983, foi lançado o telefilme O Caso do Assassinato Demoníaco, baseado no caso de Johnson. O reconhecimento dos Warren era indiscutível até aparecerem detratores. Um dos mais firmes foi o investigador paranormal Benjamin Radford. O autor afirmou várias vezes que os Warren nunca apresentavam provas com base científica sólida ou verificável. Normalmente exibiam gravações, fotos suspeitas e entrevistas com supostas vítimas que ninguém conseguia confirmar. Ele também criticou nunca apresentarem alternativas racionais, como se só houvesse explicações esotéricas. Ele insistiu repetidamente que as investigações deles tinham muitas inconsistências. Steven Novella e Perry DeAngelis, fundadores das Sociedades Céticas da Nova Inglaterra, também criticaram, dedicando-se a derrubar mitos com critério científico racionalista. Após entrevistar Ed e Lorraine, concluíram que nenhum dos dois era capacitado para investigar fenômenos sobrenaturais. Steven Novella também contou que eles pediram para acompanhá-los em uma de suas missões, e embora no início tenham aceitado, logo arrumaram desculpas para trabalhar sozinhos. Ele também opinou sobre o Museu do Oculto, chamando-o de loja de liquidação de Halloween. Houve críticas de alguns colaboradores. Ray Garton escreveu com eles o livro In a Dark Place, baseado em uma investigação de uma casa assombrada em Connecticut. Garton disse que os Warrens exageravam detalhes para tornar a história mais assustadora. Isso sem contar que muitas vezes eles assumiam intervenções que não faziam. As polêmicas aumentaram quando várias pessoas relacionadas aos casos começaram a questionar o trabalho do casal. Roger Perron,
sempre foi cético em relação aos fenômenos que atormentavam sua esposa e filha. Por outro lado, os Lutz foram acusados de fraude e um advogado da família morta confessou ter inventado a história dos demônios para tentar libertar o suposto assassino. Se quiserem saber mais sobre os contrapontos deste e outros casos, assistam aos especiais que fiz no meu canal principal. Apesar desses e de outros comentários, os Warren não se preocuparam em responder e continuaram com seu trabalho. Foi então que eles tiveram que enfrentar adversidades ainda mais devastadoras, e é assim que nossa história volta ao começo. No início do século XXI, os Warren haviam se tornado figuras públicas em nível mundial. Nem os detratores ou polêmicas impediram esse status. Ao longo dos anos, tiveram momentos de satisfação, mas também amarguras e escândalos, especialmente dois envolvendo Ed. Durante a madrugada de 2001, o demonólogo se levantou para abrir a porta para o gato da família. Quando sofreu um acidente vascular cerebral, permaneceu 11 semanas em coma. E ao acordar, Lorraine percebeu que nenhuma palavra saía de sua boca. Seu marido e parceiro havia perdido a fala. Desde então, ficou na casa deles em Monroe, Connecticut. A médium cancelou compromissos para cuidar dele. Mesmo assim, Ed não conseguiu se recuperar e morreu em 23 de agosto de 2006, aos 79 anos. Lorraine ficou arrasada. Eles foram casados por 61 anos e compartilharam experiências extremas. Por isso, ela preservou seu legado, principalmente quando Hollywood se interessou por seus casos. Ao assinar o contrato de invocação do mal, a médium exigiu que ela e Ed não fossem retratados em casos extraconjugais. O filme deveria se concentrar apenas em suas investigações. Assim, ela conseguiu que os cineastas projetassem uma imagem positiva do casamento. Mas esse retrato impecável ainda valia em 2017. O The Hollywood Reporter revelou que, 3 anos antes, os Warren já tinham sido acusados de abuso. A denunciante, Judith Pinney, disse ter se relacionado com Ed aos 15 anos, quando ele tinha 30, um vínculo que também tinha o consentimento de Lorraine. Na verdade, Pinney contou que conviveu com os Warren durante quase 4 décadas e ficou grávida de Ed. Ela acrescentou que teve que interromper a gestação a pedido da médium, que aparentemente não queria que o surgimento de um filho ilegítimo arruinasse a reputação dos demonólogos. Pinney também hesitou em revelar que Ed batia na esposa na frente dela. Lorraine e outros familiares negaram as acusações. Eles conheciam Pinney há anos e diziam que só abrigaram a jovem quando ela precisou. Todo o resto foi desacreditado, mas os Warren continuaram sob suspeita. Lorraine não se deixou abalar pelos escândalos, focou nos entes queridos e aproveitou a aceitação da saga, Invocação do Mal. Então decidiu voltar para casa, talvez prevendo seu fim próximo. Assim que terminou seus compromissos com Hollywood, Lorraine voltou para sua casa em Monroe. Judy, sua filha, aguardava com o marido, Tony Spera, e o filho deles, Chris. A médium não sofria de nenhuma doença, mas seus 92 anos já pesavam. Ela não queria nem demônios nem executivos de Hollywood, só queria descansar. Assim foram seus dias no início de 2019 junto da família, tranquilos e com a lembrança de Ed. Para seus entes queridos, era claro que ela se despedia deste mundo para encontrar seu eterno. O dia do aguardado reencontro chegou em 18 de abril, quando ela fechou os olhos para sempre. Segundo Spera, foi um falecimento natural e pacífico. Hoje, Ed e Lorraine Warren já partiram, mas seu impacto permanece. Em suas décadas investigando fenômenos sobrenaturais, Ed e Lorraine Warren não deixaram ninguém indiferente. Seus devotos mais fiéis leem seus livros e seguem seus passos. Assim foi surgindo uma nova geração de parapsicólogos e especialistas no sobrenatural. Ao contrário do famoso casal de demonólogos, esses novos Warren costumam compartilhar suas descobertas em plataformas digitais. Judy segue o legado dos pais liderando a Sociedade de Pesquisas Físicas da Nova Inglaterra. Uma nova geração de céticos tenta refutar o trabalho deles. Muitos acham que o casal fez algo pior que mentir, pois buscavam ver fantasmas onde não existiam. Prejudicaram quem precisava de outra ajuda, exploraram vulneráveis e agiram sem escrúpulos para lucrar com os poderosos. Paralelamente aos amores e ódios, a saga Invocação do Mal continua arrecadando milhões e aterrorizando os fãs do gênero. Esses filmes também alavancaram as carreiras de Juan Farmiga e Wilson. Cabe a cada um decidir se os Warren foram heróis e portadores de saberes ocultos ou grandes mentirosos.
Por enquanto, podemos dizer, sem medo de errar, que suas epopeias continuarão cativando aqueles que as ouvirem. Vamos admitir, poucas coisas são tão viciantes quanto essas histórias incompreensíveis.